seja nosso Senhor Jesus Cristo. Boa noite. Tem alguém com frio aí? Não, né? Tem sim. Irmãos, é uma graça estarmos reunidos hoje em oração. É ou não é? Estamos reunidos em oração. E o tema do grupo de hoje, grupo de oração de hoje, é este: aproximemo-nos do trono da graça. Pergunta aí para quem está do seu lado: você quer se aproximar do trono da graça, sim ou não? Eu quero, mas alguém quer? Nós queremos, irmãos. A graça é estar em Deus em plenitude, né? Nós vamos meditar sobre essa graça, sobre esse trono da graça, mas principalmente essa palavra, aproximar do trono da graça. Fala para você mesmo: eu quero me aproximar do trono da graça. Bate o pé assim: eu quero, Jesus. Irmãos, é de fé em fé, ensina a igreja, né? E outra passagem bíblica diz que de fé em fé o justo caminha para Deus. A mesma fé de 5 anos atrás não é a mesma de hoje. De 5 horas atrás não é a mesma de agora. E daqui a 5 dias será diferente. É de fé em fé. Todos os dias, ao acordarmos, o Senhor nos convida a caminhar na fé. E é de fé em fé que o homem se aproxima do trono da graça. Quem já estudou livros espirituais, Santa Teresa, é de morada em morada. Santo Afonso Ligório vai ensinar que é de doação ou de reclamação, é no sangue pelo sangue, enfim. Nós vamos crescendo. Mas é necessário crescer. Ou nos tornamos anões espirituais. Mas daí a gente vai meditar agora, né? Você que trouxe a Bíblia, a palavra de Deus, vai nos dizer lá em Hebreus, capítulo 4, na segunda metade, na segunda parte do capítulo 4 aos Hebreus, vai nos falar de Jesus, que é o nosso, aqui diz sumo sacerdote, mas nós podemos dizer que Jesus é o nosso mediador, pois Ele é, né? Ele é o nosso mediador. Ele que nos direciona, nos caminha para Deus, porque Ele é o próprio Deus. Hebreus capítulo 4, no versículo 14. Então lá o autor aos Hebreus, ele começa a refletir sobre essa verdade, que Jesus nos trouxe uma condução. Então lá diz assim, já tem gente procurando. Quando você procura, Hebreus 14, 4, no versículo 14. Eu sou Orisvaldo, como ela disse, eu moro lá em Várzea Grande, participo de um grupo de oração chamado Magnífica, que fica lá na matriz da paróquia Cristo Rei. Acontece toda quinta-feira à noite. Mês que vem estaremos completando 30 anos. Quando eu nasci já existia o grupo, né? Eu estou pegando 2 anos pra cá, né? Você já, não sei, né? Então seja convidado, toda quinta-feira à noite, lá na paróquia do Padre Oberlan, Padre Paulo, Padre Fábio, estamos lá. Temos, portanto, um grande sumo sacerdote, quem? Jesus, né? Que penetrou nos céus. Jesus, Filho de Deus. Conservemos firme a nossa fé, porque não temos nele um pontífice incapaz de compadecer-se das nossas fraquezas. Ao contrário, ele passou pelas mesmas provações que nós, com exceção do pecado. Aproximemo-nos, pois, confiadamente do trono da graça, a fim de alcançar misericórdia e achar a graça de um auxílio oportuno. Vamos repetir esse último versículo juntos? Aproximemo-nos, pois, confiadamente do trono da graça, a fim de alcançar misericórdia e achar graça de um auxílio oportuno. Essa é para nós hoje a palavra do Senhor. Graças a Deus, né, irmãos? Então Jesus é quem nos aproxima desse trono da graça. Ele nos leva para o trono da graça. Compreendendo essa passagem bíblica, é importante dizer que no tempo lá, no tempo bíblico, né, no Antigo Testamento e no Novo também, para você conseguir falar com o rei era fácil? Não era. Você tem que conseguir audiência, se o rei permitir. Se você chegasse na frente de um rei, ao acaso, ele poderia até mandar te matar, porque você não pediu audiência para ele. Tal era
a barreira que tinha para chegar ao rei, né? Tal era, né? Jesus, ele quebra todos os protocolos, porque você, quem leu o evangelho do dia de hoje, diz que Jesus estava caminhando, as pessoas se aproximavam, só de aproximar já era curado, né? Então Jesus, ele é o nosso mediador. Aí nós dissemos, mas e Nossa Senhora não é a medianeira de todas as graças? Ela é medianeira. Jesus é o mediador, né? Por ela todas as graças são derramadas, mas ela caminha para Jesus, e Jesus caminha, já está em Deus, né? Assim como Maria. João Paulo II, irmãos, nosso querido Papa, né, santo, ele tem uma frase que a gente até já falou, talvez você nem sabia que era dele. Há uma frase dele que diz assim: Jesus é rosto divino do homem e Jesus é rosto humano de Deus. Tem até uma música, né, canção nova, né? Não vou cantar, senão vocês vão embora. Mas essa frase resume, quando nós pensamos Jesus e olhamos para Deus, é porque Jesus, no Antigo Testamento, não se tinha uma imagem de Deus. Se tinha uma voz, um profeta que falava em nome de Deus. No Novo Testamento, Jesus nos adentra no tempo da igreja. Essa igreja que tem um rosto visível agora. O rosto de Jesus Cristo, que é o rosto divino do homem, e também o rosto humano de Deus. E aí nós somos introduzidos, finalmente, a caminhar para o trono da graça. Fala aí para quem está do seu lado, você quer ir para o céu? Agradeça a Jesus, senão estávamos ferrados. Irmãos, é por Jesus que a graça do céu se abre para todas as pessoas que já existiram, que existem e existirão. Quando nós dizemos Jesus é o Salvador, Ele é o Salvador de todas as pessoas que já respiraram sobre essa terra. Todas as pessoas serão salvas pela mediação de Jesus Cristo, que nos leva a esse trono de graça. Então, aproximar de Jesus é a certeza da misericórdia, de alcançar a misericórdia divina. Não importa como você esteja, você chega a Jesus e Ele quer te levar a essa graça. Mas nós precisamos... tudo bem, já compreendi que Deus é bom, Jesus é bom, mas como que eu vou dar o passo? Aí é interessante, irmãos, o Senhor me trazia nós entendermos a nossa parte. Se o verbo diz aproximar, minha professora do primário ensinava que era preciso uma ação, né? Precisávamos caminhar, porque Deus é bom, mas eu preciso também tentar ser bom, fazer algo. E aí entre as virtudes, irmãos, que eu queria trazer essa ideia para vocês meditarem, para vocês pensarem. As virtudes, que às vezes a gente fala por cima, precisamos ter um homem virtuoso, uma mulher virtuosa. E como usar as virtudes? Ensinam, né? Os grandes santos da vida espiritual, que as virtudes, há duas formas de a gente compreender o conjunto das virtudes. A primeira, quem já foi no Rio Cuiabá, você viu canoa lá. Quem já foi, andou de canoa aqui? Eu já andei, você também? Não sei se você fez experiência de remar, né? Eu já fiz, não sabia nadar e estava lá remando no Rio Cuiabá. Corajoso. Irmãos, o primeiro conjunto das virtudes, que nós chamamos as virtudes cardeais, temperança, prudência, justiça e fortaleza, é como esse remo. Você precisa remar, senão você vai sair do lugar. Ainda mais se tiver contra a correnteza. E nós caminhamos na vida espiritual aqui contra a correnteza. Nós vamos contra o mundo todos os dias. Mas você está lá remando, você está fazendo uma ação. Mas você também assistiu a Olimpíada e você viu lá aquela vela, né? As meninas ganharam medalha de ouro. A vela, como é que é a vela quando está naquele barco? O vento bate, a vela está lá aberta, né? Um pano que está aberto, o vento bate e o barco vai embora. É ou não é? Não é assim? Você tem um esforço físico quando esse vento bate? Tem. É o segundo conjunto das virtudes. As virtudes teologais, fé, esperança e caridade. Ou seja, é muito mais fácil, irmãos, muito mais fácil nós andarmos
num rio, num barco a vela do que a remo, é ou não é? É muito mais fácil. Porém, às vezes você não vai ter a vela, não vai ter o vento, e é preciso remar. Mas quando o vento é favorável, quando o vento está a favor, Deus está agindo, você abriu a vela. Quando a gente canta, eu abro as portas do meu coração, eu te dou livre acesso, é quando essa vela se abre, o vento bate e você alcança distâncias longas. Então esses dois conjuntos das virtudes que a igreja ensina para nós, teologais, cardeais, podem ser compreendidos com essas imagens do remo e das velas. Jesus Cristo, Ele deseja que nós caminhamos como se fosse esse barco à vela, realmente, que alcança distâncias longas. Mas às vezes nós não estamos com essa vela aberta, estamos com alguma dificuldade, precisamos e pedimos a ação da misericórdia de Deus. Alguém esse ano precisou pedir a misericórdia de Deus aqui? Eu precisei, você também? Muitas vezes? E quantas vezes fomos procurar confessionário, alguém para conversar, partilhar, tivemos que ouvir aquela voz de novo chamando para Deus, e Deus fala novamente? Pois nós podemos dizer muito claro, irmãos, quando nós estamos caminhando para Deus, você decide vir ao grupo de oração, à missa, decide ser católico, praticar, é só o começo. Fala aí para quem está do seu lado, é só o começo. Fala para ele, se você pecou e se arrependeu, é só o começo, irmãos. A pessoa que está em estado de pecado, ela nem é contada, porque diz o nosso catecismo: quem morre em estado de pecado mortal, o caminho é o inferno. Então é necessário, primeiro de tudo, é onde começa esse trono da graça, se arrepender. Se arrepender. Aquela musiquinha que cantavam anos atrás: eu era um bêbado e vivia drogado, hoje estou curado, encontrei Jesus. De alguma forma você encontra Jesus. E aí você começa a caminhar na graça. E só de você ter essa consciência, cair no coração, na cabeça, na orelha, em algum lugar do seu corpo, sua alma, caiu a consciência, eu preciso mudar, já começa a vida da graça. Aí você vai confessar, você vai batizar, enfim, você vai virar católico. Porque antes, talvez você, assim como eu, éramos enfeites na igreja. De vez em quando aparecia lá, tem um enfeite diferente. Mas de repente você se torna parte daquela igreja. E se você falta, cadê fulano? Naquela reunião de família, alguém vai rezar, já sabem que você está indo no grupo de oração, na missa. Quem vai puxar a oração? O Mário, o João não está indo na igreja? É ele. Aí um dia eu tomei um tapa na cara lá na família, apareceu uma crente lá, não sei de onde. Aí botaram ela para rezar. Eu falei, mas peraí, nós não somos católicos aqui? Como é que vai botar crente lá que não reza nem Ave Maria? Meu Deus, graças a Deus não voltou mais. Cadê? Irmãos, a vida da graça, que é que Jesus quer nos levar, é o que nos interessa nessa vida. Nós vivemos duas vidas. Os santos ensinam muito bem isso. É a vida diária nossa, chamada também de vida ativa, e a vida da graça. A vida ativa é desde a hora que você acorda com o cabelo lá pra cima, remela nos olhos, baba, você olha no espelho: eu preciso lavar meu rosto para ir trabalhar, para ir na padaria, para ir dar bom dia, para brincar com o cachorro. Você olhou no rosto, viu que precisa já mudar, já é algo ativo, você está agindo. Você vai pegar o ônibus, vai para o trânsito, a vida ativa, está trabalhando, a vida ativa. Porém, a vida da graça tem que acompanhar todos os nossos atos. Aquela frase que você já ouviu várias vezes, né? Não adianta ser igreja só lá na igreja. Tem que ser lá em casa, tem que ser no trabalho, tem que ser em todos os lugares. E quando essa vida da graça começa a tomar conta da nossa vida, a vida ativa vai se enchendo. Você vai estudar para uma prova, né? Você começa a perceber que começa a entender mais fácil as coisas. No seu trabalho, a vida da graça começa a entrar no seu trabalho, nas suas atitudes. Você começa a ser uma pessoa mais equilibrada. Aquele palavrão vira uma palavrinha. Aquele cala a boca, pé na boca já diminui. Isso é muito claro, irmãos. Eu lembro quando era
menor, mais moço, né? Comecei a participar desse negócio de igreja, que é bom. Minha irmã mais velha não participava. Ela era mais velha que eu naquela época, até hoje ainda é mais velha que eu, né? E a gente brigava, aquela coisa adolescente, né? Ela era 6 anos mais velha que eu era pequena, ela já era maior. E aí a gente discutia aquela coisa de irmão, ficar brigando, daqui a 5 minutos tava bonzinho, né? Mas aí eu comecei a ouvir lá no grupo de jovem, né? Eu com 14 anos no grupo de jovem, tem que ser bonzinho, tem que ser bonzinho, tem que ser bonzinho. Eu falei, aí, deve ser certo esse negócio, todo mundo fala que tem que ser bonzinho aqui, vamos tentar ser bonzinho. Cheguei em casa, segunda-feira, minha irmã limpando a casa, eu lá tentando ser bonzinho, né? Eu quieto, começou a provocação, eu quieto, começou a provocação, eu quieto, começou a provocação, eu quieto. Pronto, nunca mais brigamos, né? Fiquei bonzinho, não. Aí que eu apanhei mais doído. Porque ela olhava pra mim, agora você tá me ignorando, não fala mais nada? Mas graças a Deus, né? Nós crescemos, somos bons amigos, eu e minhas irmãs. Ela era mais velha que eu naquele tempo, até hoje é mais velha do que eu, não mudou isso, graças a Deus. Mas a vida espiritual mudou, tanto a dela como a minha. A vida da graça, irmãos, quando entra, toma conta de nosso ser, diz o catecismo da igreja, que a vida da graça é um socorro gratuito que Deus nos dá para responder ao seu constante chamado. Deus nos chama todos os dias, todos os dias. Deus não te chamou só naquele dia, naquele retiro. Deus não te chamou só naquele dia, naquela música. Deus não te chamou só naquele dia, naquela pregação da canção nova ou numa missa. Deus nos chama todos os dias. E eu posso falar isso para os pregadores, que eu costumo formar pregadores, né? Eu repito isso lá na formação. Não adianta você dar um testemunho de 10 anos atrás, se hoje você não tem um testemunho, porque senão nosso Deus é um Deus de 10 anos atrás. Irmãos, Deus todos os dias nos chama, porque Ele quer que nós nos aproximamos desse trono da graça. E nós nos tornamos então aquilo que o catecismo chama de participantes da vida divina. Vira para quem está do seu lado, aponta para ele assim: você quer ser participante da vida divina? Participantes da vida divina? Como assim? Eu vou ser Deus? Não. É a divinização. Se você diz eu quero ir para o céu, é porque você está se divinizando para ir para o céu. Porque ao contrário, divinizar é encapetar. Encapetar ninguém quer, né? Você quer se divinizar. E aí é o que diz lá em Romanos 5, né? Versículo 1 em diante. Vai dizer que Jesus veio para nós, para nos abrir um caminho, para nos ensinar que é por ali, para derramar o Espírito Santo. E você está no grupo de oração, você está na missa, você está rezando o terço em casa, você se sente incomodado de não rezar só aqui, de rezar em casa, lá no seu trabalho, no ônibus. Toda vez que eu ando de ônibus, irmãos, eu fico incomodado de rezar o terço, porque eu não fico ouvindo fofoca. Eu pelo menos tento, né? E quem anda de carro, que bom se você ouvir músicas ou uma pregação no carro. É melhor ficar ouvindo fofoca de rádio, né? Outro dia, uma colega minha falando que ela entrou no carro porque tinha que ver a novela que já ia começar. Eu falei, você assiste novela no carro? E tem gente que assiste. Tem gente que grava para depois assistir. Enfim, né? Irmãos, não dá mais. O Senhor nos convida nessa noite a nos aproximar do trono da graça. Mas há algo que precisa ser falado, né? Há um livre-arbítrio. Há uma livre iniciativa. Na catequese a gente fazia uma dinâmica, né? Com a mãozinha assim pro alto. Aí a gente falava, onde que está Deus? Está lá. Deus está nos chamando? Sim, Deus está nos pegando. E nós queremos? Sim, queremos. O que você tem que fazer? Ah, se Deus está no alto, eu tenho que pular. Tem que pular. Uma linguagem espiritual, irmãos, nós precisamos pular todos os dias. Precisamos tentar alcançar esse céu, alcançar essa vida da graça. Como? Lutando, irmãos. Durante a oração alguém falou, né, de correr do pecado que nos vem em tentação. E realmente, a única coisa que nos tira da vida da graça é o pecado. Pecado em pensamento, pecado em atitude, pecado em planejar algo. Se você hoje, sem querer, olhou para a marca de uma calça de uma mulher por muito tempo, já foi um pecado mortal ali.
você mentiu, tem o costume de mentir, irmãos. De mentirinha em mentirinha você mata alguém. Falo de mentira porque foi uma coisa que eu particularmente lutei muito, aquela mentirinha da desculpa de chegar atrasado, ou de não falar a verdade para não magoar. Depois que você se liberta de mentirinha em mentirinha, ou das mentironas, as mentirinhas também vai. Quantas desculpas farrapadas a gente dá às vezes por alguma situação. Porque se eu falar a verdade vai doer. Senhora, aconteceu até uma situação lá em família que a nossa avó lá não podia saber o meu negócio que aconteceu lá com o filho dela, um tio meu, né? E a família é grande. Mas todo mundo sabia no WhatsApp. Todo mundo sabia. Aí eu falei lá em casa, falei, olha, minha avó mora em outra cidade mais linda de Mato Grosso, Poconé, né? Aí eu falei, gente, então vocês rezam pra mim não ir pro Poconé, eu não encontrar a vovó. Porque se ela me perguntar, eu não vou mentir pra ela. Ah, mas aí você não vai mentir, mas aí vai colocar todo mundo, não sei o que, tá todo mundo escondendo dela. Eu falei, uma hora ela vai descobrir, né? E aí ela vai pensar, fulano, Orisvaldo mentiu pra mim. É só um pequeno exemplo, né? Ainda bem que ela não me encontrou, né? Depois ela descobriu sozinha, né? Umas coisas lá. Mas, irmãos, a vida da graça, nós poderíamos comparar com viver a verdade. Viver a verdade. Tirar toda a máscara. Tirar toda aquele medo de dizer assim, eu sou católico, eu rezo terço. Aquele medo que às vezes a gente tem lá fora no trabalho de fazer um sinal da cruz, de às vezes até usar uma camiseta religiosa, reunião de família. Você chega lá, tá todo mundo reunido, aí aquela fofoca só falando mal da vida dos outros, você ser o primeiro a falar, por que a gente está nessa conversa? Dizer a verdade. Para nós direcionarmos para o final e fazer uma comparação, quando Jesus quer nos chamar desse trono da graça, que nós nos aproximamos do trono da graça, a gente pode sempre meditar aquele filho pródigo que nós costumamos falar, né? Aquele filho que você conhece a história, né? O filho pródigo que levou toda a riqueza que ele tinha, né? Gastou tudo e voltou e queria ser servo do pai, queria ser empregado. E o pai recebe ele braços abertos, o acolhe, dá a melhor roupa, melhor tudo. Irmãos, naquela cena, tem alguns trechos que a gente não ouve todo dia, né? Mas quando aquele homem caiu em si, ele estava comendo a comida que sobrava dos porcos. Ele estava dando de comer para os porcos e às vezes comia um pouco porque ele ficava com fome. Ele estava servindo a um senhor que era dono dos porcos. Depois ele começou a lembrar do pai. Em outras linguagens, uma linguagem mais espiritual, o dono daqueles porcos era o capeta, Lúcifer. Os porcos eram os vários demônios que tomaram conta da vida dele. Materialismo, as coisas sexuais, perversidade, fornicação, impureza, vários demônios que ele alimentava e às vezes consumia. Quando ele viu que aquilo ali não era que o pai dele, ele lembrou do pai. Meu pai na casa dele não é assim. Ele lembrou do pai, o pai renasceu dentro dele. Ele voltou a se aproximar do trono da graça. E então ele decide voltar. O que eu quero dizer com isso? Porque nós passamos na nossa vida espiritual, religiosa, de igreja, como você queira chamar, nós passamos por essas realidades às vezes, de pegar, ir embora e voltar. Ou então nós estamos nos alimentando aqui uma comida boa e lá fora a gente está comendo uma comida que aos olhos de Deus não é boa. Mas aí cai essa consciência, na casa do meu pai não é assim. Eu quero chegar a essa conclusão, irmãos, que ele lembrou que lá na casa do pai dele, ele poderia ser tratado como um servo.
Aqui tem os servos do grupo de oração. Servo, irmãos, é aquela a primeira proximidade com o trono da graça, servir ao Senhor. A segunda é ser filho de Deus. Ele era filho de Deus, ele era o filho. E quando ele decide pegar o dinheiro e ir embora, ele mata o pai. Não foi o pai que matou ele matou o pai no coração. Então ele não foi filho, ele não foi servo, ele não foi nada, foi embora. Quando ele volta, ele quer voltar como servo. Mas Deus, aí entra a misericórdia, né? Deus, o Pai, é tão misericordioso que quando o avista de longe, ele não pega uma roupa de servo. Ele pega uma roupa de quê? De filho, uma roupa de príncipe, e veste aquele rapaz e faz a festa. Irmãos, Deus quando nos chama, não importa como você esteja hoje, Ele quer te dar essa roupa de filho. Tudo bem, depois você vai ter um trabalho servil aqui, é a vida ativa, mas tem que ter a vida da graça. A vida da graça que nos faz filho de Deus. E quando Jesus nos convida a aproximar-nos do trono da graça, é porque Ele quer que nós respondamos aquele famoso Salmo 23 que nós cantamos desde pequenininho, né? Desde o tempo que a Miriam era prezinho, né? Senhor, quem entrará no santuário para te louvar? Quem tem as mãos limpas, que mais? E o coração puro, quem não é vaidoso e sabe amar. É a resposta, né, desse tema de hoje. Para aproximar do trono da graça do Senhor, nós precisamos nos perguntar: Senhor, quem entrará nesse trono da graça? E o próprio Jesus responde para nós: quem tem as mãos limpas, a vida ativa, limpa, o que você faz no dia a dia ser limpo, sem íntegro, sem mentira, sem falsidade. O coração puro, a pessoa que está o quê? Fugindo do pecado e lutando para estar na vida da graça. Que não é vaidoso e sabe amar, porque aquele que conhece Deus, Deus enche o coração dele, ele não consegue não transmitir esse Deus para outro. E, vou transmitir como? Pregando a palavra lá em casa? Não, com atitudes, com ações. Alguém deixou a toalha molhada na cama, você sabe quem foi, não precisa sair na casa. Quem que foi? Vai lá e estende onde tem que ser. Alguém quebrou um copo lá de uma hora para outra. Você não faz nada certo. Não, pega lá e sai juntando. No trabalho sempre tem aquele que esquece, né, café sujo lá na sua mesa, ou alguém que não lava aquela vasilha que todo mundo usa junto, né? Faça daquele lugar um ambiente de santificação. Seja você a lavar todo dia, por que não? Irmãos, Santa Teresinha, para nós caminharmos com ela agora para rezar, ela descobriu a verdade do Evangelho, a verdade de caminhar para a graça. Em todos os detalhes que ela fosse fazer por amor a Deus. Caiu um grampo do cabelo, ela ia pegar aquele grampo, não dizer assim, caiu, não. Ela ia pegar e já dizia: glória a Deus, esse grampo foi me permitido ter. Nesse frio aqui, alguém acertou a canela na quina da cama? Se você acertar, você vai dizer o quê? Não, você vai tentar dizer: glória a Deus, Ele me permitiu sentir dor para lembrar que eu estou vivo. É um desafio, irmãos. Não estou pedindo você tomar banho em água gelada, né? Mas se você quiser também, por amor a Deus, por amor àquela pessoa que está lá dormindo, lá naquela praça do Porto, mal agasalhada, por amor àquele homem, eu não vou dormir com 50 cobertas. São exemplos mais duros, né? Mas grandes santos fizeram isso e começaram no pouco. Um pouco, irmãos, no pouco. Mas do pouco é que se chega a coisas grandes, né? Ou seja, para nós chegarmos nesse trono da graça, precisamos dar aquele passo, mas é um passo firme e definitivo. E é isso que a oração de agora vai nos convidar, para dar esse primeiro passo. Pergunta aí para quem está do seu lado: você quer se aproximar do trono da graça realmente? Então fica de pé, só se você quiser. Fica de pé então e vamos rezar nessa reflexão. Feche seus olhos um pouco. Jesus nos convida a nos aproximar do trono da graça.
Esse trono da graça é onde Deus habita, é onde Jesus está do lado direito dele, e Nossa Senhora já está ali sorrindo, te esperando, me esperando. Se nós não formos, ficará um vazio naquele lugar. Irmãos, agora imagine que não seja um momento sentimental, mas um momento mesmo de decisão, que é o Evangelho, a palavra me chama. Imagine hoje, irmãos, se você fosse convidado por Deus a ir para o andar de cima, como a gente diz, né? Há um desejo dentro de você de entrar no tempo da graça, de entrar na glória de Deus. Então, irmãos, nós temos que viver já com esse desejo. Aproximamos-nos do trono da graça. Diz o Senhor Jesus: é necessário me seguir, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. E nós, às vezes, vamos ter dúvidas, mas Deus, Jesus, é a certeza. Então diz com suas próprias palavras: Senhor, eu quero me decidir a essa graça, essa vida da graça. Eu quero transformar a minha vida diária, uma vida ativa, numa vida que a graça aconteça. Desde a hora que eu levanto, eu me olho no espelho, o cabelo está esparramado, os olhos estão sujos, eu vou lavar meu rosto, eu preciso antes lavar o meu espírito, para o meu espírito começar a presença de Deus. As pessoas que eu for encontrar, que eu consiga levar um pouco dessa graça de Deus. Há pessoas aqui que estão com dificuldades, irmão, é Deus quem nos ajuda em tudo. É Deus que nos permite provações. É Deus quem vai te sustentar. Não procure falsas promessas. Não procure como lá no centro de Cuiabá a gente vê faixas em igrejas coloridas escrito: quarta-feira, 7h30, é dia de milagres. Não, irmãos, quem somos nós para dizer que horário que Deus vai realizar milagre? O milagre é você dizer todo dia: Senhor, eis-me aqui, faça-se em mim segundo a tua palavra. Repita isso, irmão: eis-me aqui, Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Eis-me aqui, Senhor, faça-se em mim, leva-me, Senhor, leva-me onde queres, como queres, mas leva-me, Jesus.